Dentro do nosso segmento específico de saúde suplementar, nós temos alguns pilares, né? Entre esses pilares são o beneficiário, que é aquele cara que tira o dinheiro mensalmente do bolso e paga. Nós temos os corretores, nós que fazemos a intermediação, que vendemos e tentamos auxiliar o nosso beneficiário ao melhor produto dentro das condições financeiras e as necessidades. É o entendedor do mercado, né? Porque entende de todos, né? Entende de todas as operadoras, entende das minúcias aí, né? Nós temos a Agência Nacional de Seguros, que faz a regulamentação, que é o nosso fiscal, né? Nós temos os prestadores, judiciários e a operadora. Então nós temos as 6 pilares que eles precisam ou deveriam trabalhar de forma harmônica. E a gente muitas vezes sabe que essa harmonia não é tão grande, né? Muitas vezes um está puxando mais para lá, outro puxando mais para cá. Pode falar guerra mesmo. Então, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho desses atores, não é? Como esses atores influenciam nesse segmento, como a gente pode, como clube, né? Qual o nosso papel como clube, o que é que a gente pode fazer para melhorar, onde a gente consegue chegar, qual o nosso limite, onde a gente consegue chegar para poder falar. Gela, vamos nessa. Jogue duro. Tá? Esses atores, tá? Primeiro eles precisam entender esse conceito do mutualismo, né? Eu, como beneficiário, não é porque eu tenho direito à utilização que eu tenho que ir, tá? Ir para o médico, tenho um filho doente, eu levo 3 filhos para o médico, né? Eu vou ter um diagnóstico, eu vou para N médicos, né? Eu preciso dessa coisa da educação, né? Por quê? Porque o conceito do mutualismo existe, né? Então, o CSP pode sim, através das palestras, poder estar incentivando isso, e já o faz quando faz as palestras abertas, né? Disponível no YouTube, etc. Né? O corretor, que ele é extremamente importante nesse processo, né? Ele tem que ter a consciência de que ele precisa fazer consultoria e não empurroterapia, tá? Então, se ele cumprir com essa missão tão nobre, porque você mexe com vida humana. Então, quando você vem no plano de saúde, você pode estar matando ou salvando uma vida. Então, você, corretor de seguro, você tem uma extrema responsabilidade, né? A operadora precisa entender de que ela tem que prestar um serviço e não coibir o serviço para reduzir o custo, tá? Então, só que a linha entre todos esses movimentos ela é muito tênue, tá? A ANS, ela vem, Agência Nacional de Saúde, ela vem para regular, certo? E todo mundo está preocupado com o aumento do custo, mas todo ano você tem um aumento no rol, né? Que Paulinho aí trouxe alguns dados interessantes que eu quero que ele possa exemplificar já para vocês em relação às consequências disso, né? Ora, quando você tem todo esse ambiente, você tem aí, tá? Olha, Daniel e Ulisses, 92% mais ou menos são o valor que um hospital recebe das operadoras de plano de saúde. Então, os hospitais sem os planos de saúde, eles não iriam nem sobreviver. Fecha no outro dia, certo? Porque ele não vai viver somente de filantropia, INSS e de particular. Então, eu preciso desse parceiro. Ora, quando eu preciso do parceiro, eu preciso tratar ele bem. Então, eu preciso ter combinado com ele várias coisas para que isso possa funcionar bem, sabe, Ulisses? Aí, o que acontece? O prestador, ele entra voraz ou ele entra parceiro? E aí você vai ter os modelos, né? E o modelo mais comum no mercado, que ocupa 65% do serviço, é o chamado Free for Service, que é o pagamento dos serviços prestados. E aí o Free for Service faz com que você gaste mais, porque é muito difícil controlar. Primeiro que você já negocia uma tabela menor do que você tem, então você precisa de volumetria para poder você chegar no seu resultado. Agora, se você precisa de volumetria, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o chamado captation, onde você faz uma negociação e você pode comprar lotes de consulta. Então, compre lotes de consulta da clínica, compre lote de consulta do hospital. E Gela, será que isso, na verdade, é bacana para o beneficiário estar tendo aquele tratamento? É isso, o objetivo principal daquela pessoa indo para o hospital é para resolver um problema, né? Então, será que é interessante, será que é bacana para o beneficiário esse tipo de procedimento que eu pago pela utilização dele?
Ou, na verdade, a gente podia pensar também pela resolutividade, né? De eu conseguir tratar aquelas pessoas sem desnecessariamente. A gente conversando aqui antes, você me passou algumas informações, por exemplo, de certas utilizações, né? De ressonância, etc. Que espanta, né? As pessoas, a gente que está aqui, que já é do mercado, fica espantado, e eu acho que são informações super pertinentes. Acho que você poderia até mencionar, né, sobre os países. Então, na Europa, no Canadá, então você pegar, exemplo, 1.000 pessoas, você vai ter, no Canadá, 55 ressonância magnética, entendeu? No Brasil, a média é 162. Então, você tem... porque o crescimento da tecnologia é um dos fatores do aumento de custo de plano de saúde. Então, ela precisa ser usada com muito equilíbrio, né? É um tema, Gela, muito controverso, né? Porque, por exemplo, dentro de todos os segmentos, pelo menos assim, ou da sua grande maioria, a inclusão, a inserção de tecnologia dentro do sistema produtivo e tal, ele vem com o propósito de reduzir custo. Perfeito. E por que na saúde a gente não consegue? Porque aquele médico, por exemplo, que antes conseguia tirar um diagnóstico com raio-x, hoje, será que ele perdeu a capacidade de analisar um raio-x? Ele precisa de uma ressonância, ele precisa de uma tomografia? Eu acho o seguinte, eu não vou chegar nesse ponto porque eu acho que a tecnologia realmente veio para ajudar. O que você não consegue, o que você, digamos, tinha uma suposição do que seria para um raio-x, hoje com ressonância e outros equipamentos, você consegue ter um detalhe maior, ser muito mais assertivo, na verdade. Você pode, em vez de ficar gastando muito tempo, que muitas vezes é precioso no tratamento de um indivíduo, você consegue ser mais assertivo. Mas eu falo da questão, primeiro você falou do investimento, né? A gente está falando de empresas aqui. Primeiro, todas as operadoras são empresas, né? Então, todo mundo aqui visa lucro, né? Sim. Obviamente, respeitando as leis e as regras do mercado. Você não vai deixar de atender uma pessoa porque seu resultado está ruim. Você tem que garantir aquilo porque faz parte do seu negócio, tá? E outra, essa questão do atendimento, eu acho que a implementação de novas tecnologias custa caro. Custa caro. Os medicamentos são caros, né? Hoje você tem, a gente falou sobre a inclusão no hall de procedimentos. Você tem hoje medicamentos que custam milhões e milhões de reais, uma dose, que é utilizado durante um certo período, digamos, da infância de uma criança. Uma doença degenerativa que você tem que tratar, cuidar, e você tem que gastar 6 milhões, 8 milhões. Aí pensa comigo. Acho que todo mundo aí em casa pode fazer uma conta boba aqui. Se você pega um medicamento desse que custa, sei lá, 8 milhões... o medicamento, mas estocagem, transporte, etc. Porque você vai mandar para um hospital. O hospital vai te cobrar para poder armazenar e transportar. Porque eu tô falando de uma coisa de 8 milhões de reais. Uma ampolinha de 8 milhões de reais. Se cair no chão e quebrar, são 8 milhões de reais perdidos, gente. Então você pega uma operadora de 20 mil, 30 mil, 40 mil vidas. Quanto isso representa, esses 8 milhões? De um procedimento só. Não pode quebrar, né? Então, assim... Pode viabilizar o negócio do operador. É isso, né? Então, hoje você vê, se você pegar no site da ANS, por exemplo, você tem uma queda das operadoras. Então, você vê cada vez mais, as pessoas estão vendo, cada vez você tem menos opções.